galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Costa Mello, o seu professor de informática. E hoje nós vamos começar um módulo de aulas de hardware e software. Então, hardware e software é um assunto introdutório que provavelmente estará na sua prova e serão questões de fácil a médio acesso. Então, aqui não tem muito segredo. Tudo que você conhece hoje é uma disciplina muito interessante, porque ela fala da introdução à computação, do início da computação. Então, aqui nós falaremos de coisas que você já conhece, tá certo? Então, vamos começar essa aula aqui. Ela será dividida em alguns blocos. Então, vamos começar com os conceitos, né? Então, quando a gente fala de conceito de hardware, o hardware é a parte física do computador. São os componentes que ficam dentro da sua máquina ou aqueles que ficam ao redor. Quando tem algo que fica ao redor, a gente chama de periférico. Professor, o que são periféricos? Periféricos, na sua maioria, serão mouse, teclado, impressora, caixa de som, pendrive, um HD externo, um scanner, um tablet pode ser considerado um periférico. Então, estes são os dispositivos de hardware. Para a gente não esquecer, eu gosto de falar que o hardware, caneta, é a parte que você chuta. Então, aqui, ó, então é a parte que você chuta, né? Então, olha aí o chute. Quando você ficar em dúvida, o hardware é a parte que você chuta. Já o software, que a gente vai ver agora, é a parte lógica, a interface dessa parte física com o usuário. Ele que vai transformar os zeros e uns em algo que o usuário consiga entender. Ele que faz a interface das entradas de dados para que o usuário consiga ver através do monitor. E já pegando o primeiro conceito, né, o monitor ele é um periférico de saída, porque ele recebe dados de dentro da máquina e tudo que recebe dados de dentro do computador para fora, para o mundo externo, será algo de saída. O conceito formal, então, de software é a parte referente aos sistemas que executam atividades, ou seja, são programas e aplicativos que fazem parte da máquina. Para a gente não esquecer, software a gente xinga, se der problema, e hardware a gente chuta, né? Porque normalmente a gente tinha aqueles HDs, aqueles gabinetes, né, antigos, que era a parte que a gente chutava se tivesse algum problema. Falamos então dos conceitos de hardware e software e agora vamos falar de alguns exemplos, né? Alguns exemplos de hardware de forma geral. Então nós temos a placa-mãe, que é aquela placa onde ficam acoplados todos os componentes do nosso computador. A placa de vídeo, que não vai processar somente vídeo, tá certo? E aqui a placa de vídeo ela é um exemplo de hardware de saída, tá certo? Por quê, pessoal? Porque o hardware da placa de vídeo ele vai processar as imagens que vão estar na sua tela. Uma placa de rede, onde chega a internet, uma placa de som, uma memória RAM, né? Uma memória ROM, um modem, que é onde faz a modulação do sinal telefônico, do sinal de internet, um monitor, mouse, impressora e por aí vai, né? Então aqui, ó, neste canto aqui, nós temos aqui alguns exemplos. Então, isso aqui é uma placa de som, isso aqui é uma placa de rede, isso é um processador, um mouse, um drive de CD ou DVD. Aqui nós temos um outro drive de CD. Aqui nós temos uma placa de vídeo, né? Então veja que ela tem um furo integrado. Aqui atrás nós temos uma placa-mãe. Aqui um monitor e aqui ainda nós temos um teclado. Então temos vários exemplos ilustrando bem o que são os hardwares. Dando prosseguimento, então, de maneira análoga, o que são softwares, né? A BIOS é um software. A BIOS é o local, né, onde está, é um software ali, onde estão armazenadas as instruções de inicialização do nosso computador. Um editor de planilhas, que pode ser Excel, ou PowerPoint, ou VRCalc. Um editor de texto, que pode ser o Word, um Writer, um editor de apresentações, que pode ser o PowerPoint. Sistemas operacionais, que podem ser Linux ou Windows. Navegadores da web, que podem ser o Chrome, o Safari, o Internet Explorer não, né? Agora já é o Edge. Temos ali então o Linux, o Windows, os jogos, os próprios aplicativos que estão no seu celular podem sim ser considerados como sistemas. E o seu celular, né, como software, e o seu celular como hardware. Então, matamos essa primeira parte, vimos os conceitos, porque, pessoal, a gente precisa evoluir
de conceitos, da parte do fundamento, para que a gente consiga ir avançando ao longo desta matéria. Mas fiquem bem tranquilos, essa disciplina é bem objetiva, então vamos ao longo dela falando conceitos e resolvendo questões. Vamos para a nossa primeira questão, então vou ler com vocês e já vou dar aquela primeira introdução, né, de uma leitura tática, uma leitura estratégica na nossa questão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lendo e vai marcando a questão, tá bom? Vamos lá, vou pegar a caneta na tela. Questão atual, né, FGV 2023. MacGyver, que é um técnico de TI com vasta experiência, foi convidado para ministrar um treinamento a respeito da instalação, que vai fazer instalação de periféricos em microcomputadores numa escola técnica. Para executar a instalação de periféricos com sucesso, é correto afirmar que... Então, este aqui é o comando da nossa questão e ele quer saber sobre o conceito, né? Ele vai dar algum conceito e vai nos perguntar a respeito dos periféricos. Letra A. Hardware é constituído pelos programas. Pessoal, quando fala de hardware, a gente vai falar da parte de física, não se fala em programas. Software é o equipamento propriamente dito. Não, pessoal. Software é a parte lógica, nada de equipamento. Software é constituído por elementos básicos, ditas e unidades funcionais, unidade central de processamento. Não, pessoal, isso aqui a gente vai falar depois, que é o nosso CPU, vai fazer parte da nossa arquitetura, tá bom? Então, essa aqui também está errada. Vamos para a letra D. Os diversos componentes do computador são interligados entre si. Até aqui está ok. Todos conectados a um dispositivo denominado placa principal, mainboard, ou ainda mais comumente, placa-mãe, motherboard. Perfeito, esse é o conceito de placa-mãe. Ela vai interligar todos os componentes do nosso computador. Já temos então aqui o nosso gabarito, só vamos ler a última alternativa para entender o que está de errado e massificar o conteúdo. No chipset, a gente vai falar dele em seguida, armazenam-se 2 programas. Não, pessoal, o chipset não armazena programas. O chipset é um conglomerado de circuitos que vai auxiliar na gestão da placa-mãe. Então, seguimos a primeira questão, vocês viram aí o nosso gabarito, letra D. Próxima questão, banca objetivo, uma banca gaúcha, gosta de fazer questões mais complexas dependendo do tema. É uma banca que gosta desse assunto. Se o seu concurso cobra esse tema, fique tranquilo, nós vamos esmiuçar o tema e você vai muito confiante para a sua prova. Então vamos lá, vamos ver a questão 2020. Em relação aos conceitos de software e hardware, analise a sentença abaixo. Pessoal, isso aqui é um estilo peculiar de questão. Algumas bancas adotam, inclusive algumas bancas do Sul, que é por partes. Ela dá um texto corrido e você tem que julgar se esse texto ele é a primeira parte correta, a segunda parte correta, né? Então, é interessante porque ele dá um texto e às vezes ele faz uma relação entre uma primeira parte e uma segunda parte. Vamos à leitura e vamos marcando para entender melhor como resolver esse tipo de questão. Então, vamos lá. O que ele vai falar primeiro? Ele vai falar aqui, que é um software. Pode ser caracterizado por um componente, um conjunto de componentes lógicos do computador. Até aqui está ok. Ou sistema de processamento de dados. Perfeito. Programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador. Suporte lógico. Primeira parte terminou aqui e essa parte ela está correta. Conceito perfeito. Se você quer um conceito para guardar, pode pegar desta questão aqui. Então, seguindo aqui, vamos lá, vamos eliminar as primeiras alternativas para a gente ir depois para o gabarito com mais chance de acerto, né? E não se confundir na hora de marcar. A gente sabe que a primeira está correta, então a primeira, a letra A, a gente deixa ela aqui em stand-by. Somente a primeira a gente não pode saber, porque a gente não leu a segunda ainda. Somente a segunda não, né? A gente sabe que a primeira está correta. E totalmente incorreta não, porque a gente sabe que a primeira também está correta. Vejam que essa forma de resolução, ela já aumenta a nossa chance de acerto de 20% em cada alternativa, 25%, né, porque são de A a D, para já 50%. Vamos ler a segunda parte da nossa questão, do nosso enunciado. Então, hardware, então ele fala que o hardware pode ser definido como conjunto de componentes físicos, exatamente, pessoal. Material eletrônico, placas, monitor, equipamentos periféricos de um computador. Perfeito, muito bonito, lindo. Esse é o nosso conceito de hardware. Então aí a apresentação ela já seguiu, né? Ela me traiu quase e já marcou o gabarito que ela é totalmente correta. Pessoal, se quiserem guardar esses dois conceitos, eles são conceitos muito
são bons para a gente saber ele para a hora da nossa prova. Dando prosseguimento, vamos falar da arquitetura dos computadores. Então, a arquitetura é o quê? A arquitetura, existem os arquitetos que fazem a arquitetura dos prédios, das casas, né? E existe um cara ali chamado John von Neumann. Esse cara, nos idos anos lá de 1940 e 50, ele entendeu qual seria a arquitetura básica de um computador, o que um computador deveria ter, né? E aí a gente traz um conceito do Mário Monteiro, que ele fala o seguinte: o que é um conjunto, né, de componentes que são integrados para funcionar como se fosse um único elemento. E essa é a arquitetura do computador. Por quê? Um processador, uma memória, um barramento, um HD, dispositivos de entrada e saída. Quando você utiliza o seu computador, ele parece apenas uma coisa só. Você não vê o que está por baixo daquela parte. E dessa forma, a gente tem, então, a arquitetura do computador que manipula as informações, né, de modo que você consiga resolver cálculos, armazenar informações e utilizar os seus softwares. Então, aqui a gente tem a primeira visualização, né, do que seria aqui a nossa arquitetura de von Neumann. Então, vejam só, von Neumann, né, então é bom lembrar que a arquitetura básica foi instituída, né, foi criada por John von Neumann, porque pode, em uma prova onde se cobre um conceito mais teórico, que seja perguntado quem foi, né, o pai da arquitetura, e ele é o nosso amigo aí, o John von Neumann. Então vejam só que essa arquitetura básica ela vai girar em torno de memória, uma unidade de controle, uma UC, uma unidade lógica e aritmética, a gente vai poder encontrar ela como ULA, né, e ela vai fazer os cálculos matemáticos. O acumulador, ou também pode ser chamado de registradores, tá? E aqui nós teremos a entrada e a saída. Pessoal, vendo só que esta parte aqui, eu estou pontilhando em vermelho, ela fica para o lado de fora do nosso gabinete. Pessoal, seguindo então, aqui, ó, nós só salientando, né, nessa parte aonde nós temos aqui, essa parte pontilhada, tá? Ela é a única parte que ela está para o lado de fora do gabinete, do computador. Essas outras partes aqui, elas ficarão, então, não presas, né? Mas incutidas, onde é que está aqui? Aqui, meu mal. Incutidas ali dentro do nosso, acopladas, então, na nossa placa-mãe. Dando prosseguimento, falaremos, então, das unidades de medida de dados. Na computação, nós temos algumas unidades bem peculiares, né? Algumas unidades que a gente precisa para facilitar o que a gente faz ali com a computação. Por quê? Porque senão a gente não conseguiria nem nominar como são as unidades de dados. Nós temos, então, algumas informações básicas, né? E no computador, tudo que entra de informação, ela será finalizada em zeros e uns. Então, no final, vai ser tudo binário. Eu tenho números decimais, hexadecimais, eu tenho informações, eu tenho palavras. Tudo será traduzido para binário. Pessoal, fiquem tranquilos, porque esse tema de conversão de bases, ele é uma aula específica, e se vai cair ou se cair no seu concurso, fique tranquilo que estará em algum local dessa plataforma. Aqui, nessa aula de hardware e software, falaremos de forma geral, né, sobre esse assunto, o que é necessário para o seu concurso, certo? Então, vamos retomar aqui, ó, nessa parte. É introduzido, então, o computador, né, os dados, eles serão processados e entendidos como isso aqui, ó, tá vendo? Zeros e uns apenas. E aí é assim que o computador vai entender. Quando eu tenho a 0 volts ou menos que 5 volts, o 0 vai ser um 0 binário e o 1 será um 1 binário. Aqui, então, falando ainda do John von Neumann, né? A gente fala que foi ele que definiu também essa parte, que os valores de eletricidade, eles vão se transformar em binário e tudo será zeros ou uns. E nós teremos palavras de dados, né? E essas palavras normalmente terão ali, vou colocar por X aqui, 8 caracteres. Doutor, mas por que 8? Porque isso aqui seria uma base 2, né? 2 na X. E aí, para números binários, nós teríamos aqui, então, 8 números. E aí, vem o primeiro conceito que a gente vai ver em seguida agora, que é a diferença entre um bit, um B minúsculo, e um byte, um B maiúsculo e Y. Então, o bit, ele é a menor unidade da computação.
um bit. Agora, um byte, eles são 8 bits. Professor, e por que o senhor está falando isso para mim? Calma, olha só. Veja só que nós temos aqui algumas unidades que vão facilitar quando nós vamos ler alguns números, né? Então, nós temos o byte. Antes dele, aqui nós temos o bit, né? Que é a menor. Nós temos o quilo, que vai ser 1000, né? O mega, que vai ser 1 milhão. O giga, que vai ser 1 bilhão. O tera, que vai ser 1 trilhão. E o peta vai ser 1 quadrilhão. Então temos um mnemônico aqui para você tentar lembrar de forma mais tranquila. Mas eu acredito que você já viu esse assunto na escola, na disciplina de física. Então é tranquilo de lembrar também. Mas caso você queira um mnemônico, ele é bola rica muito grande no teto preto. Então, byte, quilo, mega, giga, teta e tera. Peta. Tá? Então vamos de novo. Byte, quilo, mega, giga, tera e peta. Então, nós temos dados até o tera hoje, né? Não temos ainda dados em petabytes. Seguindo aqui, um outro disclaimer que eu preciso fazer, que eu já adiantei, né? É a nossa diferenciação entre o byte e o bit. Então, o byte, ele tem um B maiúsculo, né? E o bit, ele tem um B minúsculo. Quando a gente tem esse B minúsculo aqui, a gente tem a menor unidade de dado. Mas, professor, por que eu preciso saber disso? Porque aqui, ó, quando eu terei prefixos que equivalem a bytes, BY, vai ser um B maiúsculo, eu tenho que pensar em potências de 2. E aí eu terei 1024 bytes, não apenas 1000 bytes, quando eu tiver 1 kilobyte. Certo? Quando eu tiver 1 kilobyte, eu terei 1024 bytes. Já se eu tiver 1 kilobit, B minúsculo, eu terei apenas 1000 bits. Feita essa introdução, seguimos adiante e aqui tem uma característica marcante para você olhar. Olha só, bem visual aqui, né? Então, com os dois prefixos para a gente não esquecer. Kilobyte, 1024. Kilobit, 1000 bytes, 1000 bits. Certo? Fechou? Vamos para mais algumas questões. Então, olha só como é que isso pode cair na nossa prova. Mais uma questão da banca objetiva. Qual é a unidade de medida que indica a quantidade de dados que podem ser transmitidos em um segundo? E é frequentemente utilizada por provedores de internet e empresas de telecomunicação para descrever as diferentes velocidades de conexão e transferência de dados oferecidas aos clientes. Pessoal, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, a gente não viu essa unidade, né? Mas vejam só, quando eu tenho aqui, ó, hertz, então aqui é o prefixo giga, tá? Aqui é o prefixo mega, esse T é um prefixo de tera, né? Quando é um T maiúsculo, e aqui também é um prefixo de giga. Mas vejam que aqui eu tenho hertz, pessoal. Hertz, quando eu tiver frequência, não está falando de frequência, está falando de transmissão de dados. GP, aqui a gente não viu nada nem semelhante, né? TBT, então, é só uma sacanagem do examinador. E aqui, ó, giga, aí olha só, bytes, né? Bits, um P segundos. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter bits por segundo. E esse giga aqui, ele vai ser a minha unidade. Então, ele vai dar aquele prefixo, né? Para dizer que é no bilhão. Então, é no tamanho do bilhão. Gabaritinho, letra E. Tá? Letra D, na verdade. Mais uma, essa da FCC. Pessoal, aqui eu já vou fazer um adianto que o nosso estagiário ele colocou o gabarito errado, mas a gente vai resolver essa questão dessa forma, tá? Então, olha só. Em um pendrive foi encontrado um arquivo chamado pgam121.zip. Então, com tamanho de disco de 13.656.064 bytes. Trata-se de um arquivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, olha só, se ele é .zip, ele é um arquivo compactado. Então, o que não for compactado, a gente já vai eliminar. Otimizado, não. De programa, não. De sistema, não. Pessoal, vejam só. Se eu tenho na casa do milhão, qual que vai ser o meu prefixo? Vai ser o mega. Aqui eu tenho giga, né?
e aqui eu tenho mega. Nosso gabarito aqui será a letra A. Professor, mas por que eu tenho 13.656 e aí não é 13,5? Porque como eu está em bytes, quando eu fizer a divisão, eu vou separar por 1024. E aí, a gente não vai fazer a conta aqui, mas ele vai se aproximar de 13 e não de 13,5. Então agora o estagiário errou, olha só, o gabarito dele vai lá na letra C, tá? Mas a gente sabe que é a letra A. Mais uma questão. Instituto AOCP. Acerca dos conceitos e fundamentos básicos da informática, assinale a alternativa correta. Quanto ao espaço de armazenamento de um arquivo de 5.000 bytes, é menor que um arquivo de 2 gigabytes. Pessoal, a gente sabe que cada 1.000 bytes é 1 giga, certo? Cada 1.000 megabytes são 1 giga. Então, se a gente dividir isso aqui, ó, se a gente dividir isso aqui por 1.000, a gente vai transformar para giga. E a gente vai ter 5... Opa! Estou errado. 5 gigabytes. Fechou? E claro que não é 5, não é menor que 2, né? A letra A está errada. A porta USB é uma tecnologia plug and play, ou seja, ligar e usar. Sim, pessoal, ela é uma interface para facilitar a utilização dos dispositivos. Então, se você aí é mais jovem, está vendo essa aula agora, nos tempos antigos, o mouse e o teclado não eram USB. E era necessário que a gente plugasse ele para o computador. Ou se o computador estivesse desligado, ou ainda que a gente tivesse que iniciar o computador para que o computador identificasse os nossos componentes, nossos periféricos. Já com a tecnologia USB, que é uma plug and play, é apenas plugar e sair usando, é muito mais fácil. E aí sim, esse é o intuito, né, da porta USB. O nosso gabarito é a letra B. Então vamos ler as outras alternativas para entender o que está errado. O teclado é classificado como um periférico de entrada e não de saída. A memória cache é conhecido como software. Não, pessoal, memória é uma parte física, lembra? Hardware a gente chuta e a gente só consegue chutar o que é físico. As conexões do tipo HDMI se destacam por sua capacidade de transferência de dados de áudio e vídeo de forma simultânea, ok, através da tecnologia CAPTCHA. Não, pessoal, CAPTCHA é aquele quadradinho que vocês fazem lá, que está escrito aqui, ó, não sou um robô. Então, nada a ver, né? Não tem nada a ver com a tecnologia CAPTCHA. Pessoal, vamos finalizando esse primeiro bloco da aula de hardware, tá certo? Fiquem aqui, permaneçam juntos com a gente. Vamos ainda complementar esse assunto, aqui só uma primeira introdução, algumas questões para você entender como é essa aula, certo? Fique com a gente, permaneça firme nos estudos e eu espero ver você na próxima aula. Valeu!